a questão do som, né, dentro de casa. Isso é uma questão bem complexa. Essas coisas aqui eu só vou citar porque, na verdade, precisaríamos de mais tempo e precisaria dividir, né, isso com diversos tipos de pacientes, tá? Mas eu vou focar no nistagmo, que é o nosso foco. E mesmo no nistagmo a gente teria que dividir essa questão do som, tá? No nistagmos, por exemplo, de origem vestibular, nos nistagmos sensoriais, e no nistagmo do tipo cis-sol e no espasmo nutans, ou seja, todos esses tipos de nistagmos, o som, o ruído exagerado, vamos dizer assim, né, o barulho exagerado, ele vai atrapalhar a percepção sensorial desse paciente, tá? E aí o nistagmo pode piorar. E ele pode ter uma dificuldade em enxergar em ambientes muito barulhentos. A visão dele pode dar uma caída. Muita gente acha isso louco, mas isso tudo é explicado através da neurofisiologia. Porque as áreas que esses nistagmos estão alterando lá no cérebro, que são alteradas, elas também trabalham com o processamento auditivo. Então a gente pode ter essa experiência. E isso é muito interessante dizer, porque muitos profissionais às vezes percebem isso e o pai traz e ele fala, não tem nada a ver, relaxa, desencana, né? Então, por exemplo, na estimulação neurosensorial, que é o enriquecimento sensorial, que a gente faz através olfativo, som, enfim, de diversos, dos 7 sentidos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o som, nesses casos de nistagmos. Nos nistagmos congênitos, pode acontecer em alguns casos, depende dos fatores, lembra que eu falei? O problema e o que acontece depois, o que aconteceu antes, depende muito da causa dos congênitos também, tá? Em alguns congênitos a gente pode perceber isso, que as crianças elas não se sentem bem em ambientes muito barulhentos. Quando eu trago isso para os meus pacientes, eu faço a seguinte pergunta para quem tem nistagmo, o pai. A pergunta que eu faço, como que ele fica nas festinhas de criança? Que agora vai ficar um pouco difícil essa pergunta, né? Faz 1 ano e meio que a gente não tem mais festa de criança, por causa da pandemia. Mas antes funcionava um pouco essa pergunta, agora tem que dar uma mudada, né? Eu falava assim, como que ele fica no churrasco da família? Como que fica em festinha de criança? Ou com outras crianças, tem muita criança, tem bastante barulho, como que fica o nistagmo? Melhora ou piora? Aí tem pai que fala assim, piora. Aí eu falo, tá bom. Mas por que você perguntou isso? Aí eu tenho que explicar. Aí eu explico, né? Então, muitas vezes, isso é uma percepção que você pode ter a partir de agora com seu filho. E aí você pode ajudar ele, né? Se você percebe que piora, né? Você tem que analisar 2 conceitos, tá? Primeiro, você tem que ver se nas festinhas de criança, nas festas piora com outras crianças por conta do barulho, ou se é porque ele fica muito agitado, ansioso de estar brincando com outras crianças, aquela criança que vê poucas crianças e quando ela encontra outras ela fica mega ansiosa, ou aquelas que quando vê outras crianças elas ficam mais tímidas, né? Então, vocês têm que analisar esses 2 conceitos, tá? Porque o nistagmo ele pode dar uma piorada, né, na batida, vamos dizer assim, se você tiver, né, um componente emocional de oscilação brusca ou som, tá? Então, se numa situação dessa, você pode analisar esses 2 componentes, tá? Então, comecem a observar e depois vão me falando para vocês verem, vocês vão ter bastante surpresa. Se o seu filho, ele está, né, nessa corrente dos nistagmos que pioram, né, cuja origem vão repercutir na parte do circuito de Papez, que é a emoção, esses extremos de emoção ou o excesso de barulho, né, de som alto, de bagunça, atrapalha na percepção dele, na percepção visual, você vai ter que adaptar a sua rotina de repente. De repente você é aquela que escuta forró no último volume, que escuta funk, que escuta música clássica, não importa, mas você escuta alto, né? E a televisão alta, todo mundo falando alto, enfim, você não vai mudar a sua personalidade e falar baixo, mas você vai ter que dar uma diminuída no som da televisão, uma diminuída no som da sua música, tá? Uma diminuída no som que ele assiste, por exemplo, os desenhos que ele gosta na televisão. Então essa é uma dica muito importante que pode ajudar ou piorar, né, o desenvolvimento visual da criança em cima de um aspecto com nistagmo.
Então, na estimulação neurosensorial, a gente tem que fazer isso nos 7 sentidos. Mas eu só conheço 5 sentidos, né? A gente tem 7 sentidos. Né? Eu vou liberar